Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula, tá bom? Como a gente vai ver muito essa parte de potenciação para resolver essas questões envolvendo a matemática financeira, a gente tem que fazer uma breve revisão lá sobre algumas propriedades da potenciação. Primeira coisa, que nós devemos lembrar é que quando você trabalha com potência, você tem uma base, e o expoente. Esse expoente, quando ele é par e a base é positiva, o resultado dessa potenciação vai ser positiva. Quando a gente tem uma base negativa, que é o que está lá em parêntese, e um expoente que é par, o resultado dessa potenciação é positiva. Quando nós temos uma base que é ímpar, uma base que é positiva e um expoente ímpar, nós temos um resultado positivo. E quando nós temos uma potenciação envolvendo uma base negativa com expoente ímpar, é o único resultado que vai ser negativo, ok? Então isso é importante a gente fazer uma breve revisão lá da matemática do primeiro grau, do ensino fundamental, Então, olha, observação 2 com relação à potencialização. Toda potência de expoente igual a 1 é igual ao resultado da própria base, ok? Então, por isso está subentendido. Qualquer número dos conjuntos naturais, inteiros, racionais, está subentendido que ele está elevado a 1, então o resultado é a própria base, ok? Também está subentendido na matemática que todo número sozinho ele está sendo dividido por 1. Outro caso particular que a gente tem que lembrar de potencialização, toda potência de expoente 0, o resultado é 1. Qualquer potência cujo expoente ele é 0, então o resultado é 1. Terceiro caso particular de potencialização é que uma potência elevada a um expoente negativo, o cálculo dela é realizado fazendo a inversão dessa potência, e lá embaixo, esse expoente, quando ele vai para o denominador, ele fica positivo, ok? Então a gente faz a inversão da potência, ou seja, é 1 sobre essa potência, e tira lá o sinal negativo para resolver essa potencialização ou potenciação. Bom, mais à frente, pessoal. Boa noite. Mais à frente, nós vamos para as propriedades das potências, ok? Propriedade das potências. Bom, são 3 propriedades importantes aí que a gente deve, ter em mente. No nosso dia a dia trabalhando com matemática, a gente está fazendo isso, mas a gente vai fazer uma revisão aqui rápida das principais propriedades. Primeira propriedade das potências é que multiplicação de potência de mesma base, essa operação se realiza conservando essa base e somando os expoentes. Então, multiplicação de potências de mesma base, conserva-se a base e somam-se os expoentes. Segunda propriedade da potenciação é a divisão de potências de mesma base. Conserva-se a base e subtraem-se os expoentes, ok? Terceira propriedade das potências ou da potenciação: potência de potência. Conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes. Então são esses casos que nós vamos encontrar aí
para resolver os nossos cálculos aí envolvendo a matemática financeira. Aí nós temos as verificação das propriedades, ó. A primeira propriedade lá, onde você multiplica, né, potências de mesma base, aqui eu posso aplicar direto, conservar a base e somar os expoentes. Mas isso aqui é a mesma coisa do que A vezes A no primeiro caso, A vezes A vezes A no terceiro caso, que dá aqui A elevado a 2 mais 3, que é igual a 5. Aqui uma divisão, né, de potência de mesma base. Eu poderia aplicar direto aqui a definição da propriedade, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Então, esse resultado A elevado a 5 dividido por A elevado a 3 é igual a A ao quadrado, ok? E quanto à terceira propriedade, potência de potência, eu poderia direto chegar aqui a esse resultado aplicando lá a definição da propriedade. A potência de potência, conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes. Então o resultado vai ser A elevado a 2 vezes 3, que é igual a A sexta. Alguns exemplos desses casos particulares e das propriedades. 1 elevado a 0 é 1. Se fosse 100 elevado a 0 também seria 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. 5 elevado a 1 é 5. Assim como qualquer número elevado a 1 é o próprio número, ok? 2 elevado a menos 5, aí é aquele caso da inversão de potência. 1 sobre 2 elevado a 5. E aí tira esse sinal negativo lá embaixo, deixa positivo. Aí faz 1. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes essa multiplicação, que vai dar 1 sobre 32. 2 ao quadrado vezes 2 a terceira, conserva-se a base, somam-se os expoentes, então vai ser 2 a quinta, né? É o mesmo que fazer 2 vezes 2 da primeira potência e vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é a terceira potência. Resultado final 32. Já aqui na divisão, eu posso fazer direto esse resultado, né? Conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. 3 menos 2, 1, que é a potência da base 2. Então, 2 elevado a 1 é igual a 2. Potência de potência. 2 ao quadrado elevado a 3. Conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes. Então, bem aqui eu já poderia direto vir para cá, né? Esse resultado é 2 a sexta, ok? Aplicando a definição da propriedade. E essa multiplicação desse número 2 aí por ele mesmo vai dar 64. Então, só para relembrar que é isso, nós vamos precisar muito aí para trabalhar com esses cálculos de matemática financeira. E aí, pessoal, nós vamos entrar agora na progressão aritmética versus juros simples. Por quê? Porque para você entender juros simples, você tem que compreender lá da base matemática que a ideia de juros simples ela está associada com progressão aritmética, né? Eu não sei se vocês viram lá no ensino médio, mas deveriam ter visto, né? Função do primeiro grau, né? Passa por essa ideia da função do primeiro grau, ok? Então vamos lá. Então quando você pensa em juros simples, você tem que estar associado, tem que associar na mente a ideia de progressão aritmética e também de função afim. O que é a função afim? É uma função do primeiro grau. Então, quando você, dentro de uma operação financeira, quer verificar o resultado do montante ao final de um período decorrido dessa operação financeira, com base no capital inicial, então o que está acontecendo ali? Para você sair de capital e chegar ao montante, você tem um comportamento linear desse rendimento de juros.
E ele é linear por quê? Porque essa variação da taxa percentual ou da taxa de juros, ela segue uma razão. E essa razão ela é constante. Ou seja, se você tem um juros em todo o período da operação financeira, então esse juro ele está correndo a cada período, a cada tempo dos períodos da operação financeira, ele está rendendo em cima do capital. Okay? Então, se você tem R$1.000 aplicado em 4 meses, no primeiro mês do rendimento, 10% em cima de um capital de 1.000, rendeu 1.010. Opa, 1.100, né? 1.100. Quando você vai para o segundo período, esses 10%, novamente, ele é cobrado em cima do capital, R$1.000. Então, o que está acontecendo a cada período? Você está acrescentando um valor constante. Você está fazendo a adição de um valor constante, que é aqueles juros, a taxa de juros, em cima do capital. Então, aí o que a gente percebe? Que há um acréscimo constante no decorrer do período estabelecido naquela operação financeira. Então, se for uma operação financeira de 4 meses, para um capital de R$1.000, então a cada mês você vai acrescentar um valor de R$100 nesse capital. Então, o que está acontecendo aí? Eu tenho um valor que está sendo somado, período a período, de R$100. Certo? Então, a cada mês, se eu considerar um período de 4 meses aí, então eu tô tendo aí a ideia da progressão aritmética. Então, qual é a ideia da progressão aritmética? É que eu vou desenvolver uma sequência de números, aonde eu vou, nessa variação de um número para outro, eu acrescento uma razão. E essa razão é constante. E aí, trazendo essa ideia de progressão aritmética para juros simples, então a cada mês eu acrescento um valor que varia dentro de um percentual, mas essa variação percentual ela é constante. Então ela vai ser uma razão. Esses juros vai produzir a cada mês uma razão que é um juros produzido no primeiro período, uma razão que é um juros produzido no segundo período, uma razão que é produzida no terceiro período, que essa taxa de juros promove, e uma quarta razão, né, que é a mesma razão em todos os períodos, no quarto e último período, se for uma operação financeira em 4 meses, por exemplo. Então nós temos 4 períodos, ok? Então vamos pegar a ideia do capital de R$1.000. Então a cada mês, nesses R$1.000, você acrescenta 100 e uma quarta parcela de R$100. Total do montante, 1.400. Então, toda vez que você tem uma variação de números, ou um fenômeno onde você tem um acréscimo constante, aí vincula-se a ideia de progressão aritmética, que também está dentro da ideia de uma função linear. Ok? Então, esse crescimento da reta no decorrer dos períodos, né, determinados nessa operação financeira, eles são constantes. Por isso que tem esse comportamento linear. Em cada período ali, 1, 2, 3, esse crescimento da reta é proporcional. Mas é um valor aplicado numa taxa de juros em cima do capital. E aí, quando chegar lá na parte de juros compostos, ou regime de capitalização composta, aí você vai ver que há uma diferença. Agora não vai ser mais uma função linear, vai ser uma função exponencial. Porque diferente do regime de capitalização simples, no regime de capitalização composto, esses juros período a período é de juros sobre juros. E aí por isso que cresce de uma maneira exponencial. Ok? Então essa é a diferença. No regime de capitalização simples, eu tenho a cada período uma taxa de juros em cima do capital. Então, no período 1, 10% em cima do capital. No período 2, mais 10% em cima do capital. Agora, nos juros
Compostos é diferente. Ele pegou os juros produzidos no primeiro período e agora calcula os juros em cima desse juro rendido no primeiro, do segundo. Do segundo é o juros rendido nos juros produzidos no primeiro tempo e no terceiro período é os juros produzidos também acumulado no segundo. Então, por isso que a gente vai ter, no regime de capitalização composto já vai ser uma função exponencial. E aí ela cresce mais rápido. Então, como se ele pegasse o último valor e acrescentasse a porcentagem dos juros em cima desse último valor. Ok? Então, por exemplo, no primeiro, se eu vou colocar a taxa de juros composta agora, esses 10% produziu 100. Agora eu vou calcular mais 10% em cima desse valor. E aí ele vai acumulando de maneira exponencial. Ok? Bom, mas frisando aqui primeiramente, nesse caso, olha, vamos ver essa situação aqui então. Ó. Então o regime de capitalização simples, ele corresponde a uma progressão aritmética, ou uma PA, onde os juros crescem de forma linear ao longo do tempo. Como veremos no gráfico seguinte, um capital de R$1.000 aplicado por 10 meses a uma taxa de 10% ao mês, acumula um montante de R$2.000, ok? Então, num período de 10 meses, a cada mês ele está ganhando aí R$100. Por isso que no final ele vai ter um montante de 2.000, ok? Então é esse comportamento, tá? Que a gente vai ter aí numa progressão aritmética. Então a progressão aritmética, ela está relacionada com o regime de capitalização simples, tá? Por que é importante a gente compreender a ideia do regime de capitalização simples com base na progressão aritmética? É porque é muito mais fácil você ter um compreendimento teórico de como eu chego numa fórmula do que, na verdade, eu decorar. Se eu decorar, com o tempo eu vou esquecer. Mas quando você consegue associar a ideia do regime de capitalização simples com a PA, ou a progressão aritmética, fica muito mais fácil você, em qualquer momento, compreender esses dois regimes de capitalização, né? Então, vamos lá mais à frente. Deixa eu adiantar aqui. Então, olha, o gráfico representa uma função afim. Uma função afim é uma função linear que você viu lá, uma função do primeiro grau. Em outros livros você conhece como função afim. Em outros livros você vê como uma função crescente linear. Independente do nome, é esse comportamento que eu tenho lá no gráfico. Esse crescimento a uma taxa constante em cada período, ok? Só um instante. Então, pessoal, olha, o gráfico ele representa uma função afim do tipo f de x, que é igual a x mais b. Então, nesse ponto ali, x, para ele ter esse crescimento aí, conforme essa linha, ele está dizendo, olha, para cada unidade que variar x, ele tem um acréscimo a. Que no juro de capitalização simples vai ser os juros. Não fique preocupado que a gente vai entender melhor mais lá na frente. Então, esse comportamento, olha, B numa função linear, esse valor de B é o valor quando a reta está tocando lá no eixo Y, ok? É o intercepto, alguns ainda lembram. Então, esse B é o intercepto, então é o valor que começa bem aqui, ó. Esse B, numa função linear, é o valor que toca no eixo Y, ok? Que a gente viu lá no ensino médio. E esse X são os valores variáveis
no eixo das abscissas. Então, x vai ser igual a 1 quando? Quando eu tiver o primeiro período da operação financeira. X vai ser igual a 2 quando eu tiver o segundo período da operação financeira. E assim por diante. Nesse caso, qual é o maior valor que x assume? 10, ok? Então, para cada período de x, que é o tempo, eu tenho um acréscimo A. Por isso que o A está multiplicando x. Para cada valor unitário de tempo, eu tenho um acréscimo de juros A. Ok? Então, é isso que se explica durante uma operação financeira. Daí a importância de associar juros simples com progressão aritmética. Então, é isso que a gente vai ter que ter o entendimento, tá bom? Pessoal, se alguém tiver dúvida, pode pedir para repetir, tá bom? Então, olha, um pouco sobre a progressão aritmética. Então, olha, 3 casos aqui nós temos. Nem todos aí são uma progressão aritmética, ok? Temos 3 situações aqui. A primeira situação, olha, nós temos a variação 1, 3, 7 e 11. Na segunda, nós temos uma variação 2, 6, 18. Na terceira, nós temos uma variação 2, 5, 10 e 17. Só uma daí é uma progressão aritmética, ok? Todas as 3 são progressões. Em matemática, a gente entende essa palavra progressão como sequências. Então, essas progressões ou sequências são 3 aí, mas só uma é aritmética, ok? Por quê? Vamos ver lá no caso, então. Então, olha, observe que a sequência 1 tem uma razão igual a 4. Pois, olha, você tem o primeiro valor 3. Boa noite. O segundo valor é 4, ou 7. E o terceiro valor é 11. Então, lá na primeira sequência, a sequência número 1, nós podemos perceber que, quando ele pulou do 3 para 7, houve um acréscimo de 4. E quando ele pula do valor de 7 para 11, há um crescimento também de 4. Então, aí nós percebemos um crescimento conforme uma progressão aritmética. De razão que? Qual é a razão? Razão 4. Essa razão é o quanto está sendo acrescentado quando ele passa na sequência de número para número. Então, aí vem a ideia da progressão aritmética, né? É você ter uma sequência de números, aonde eu tenho uma variação de um número para outro, mas conforme uma lei matemática. Qual é a lei? Acrescenta 4 na mudança de cada número, ok? Então, ou seja, vamos voltar lá para a ideia dos juros simples. Então, um capital de R$1.000 a 10% ao mês, então o que vai acontecer aí? Então, a cada mês eu acrescento R$100. Então, no primeiro mês, 1.100, rendeu. No segundo período, já vai para quanto? 1.200. Então, nós temos uma sequência, até que esse capital se transforme num montante lá. Então, 1.100, né? Vamos considerar 10 meses no exemplo lá do gráfico. 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000. Então, há uma sequência que esse capital foi valorizando. E ele foi valorizando segundo uma progressão aritmética. Ok? Então, é essa a ideia aqui para a gente entender. Então, nessa primeira aí, nós temos uma sequência que tem razão igual a 4. 3, 7, 11. Ok? Então, vai de 4 em 4. A razão da progressão é 4. Ou a diferença entre 7 e 3 é 4. E de 11 para 7, né? Agora, nas sequências 2 e 3, nós não temos uma progressão aritmética. Temos uma progressão? Tem. Porque olha o que acontece. De 2, quando passa para 6, esse valor de 2 foi multiplicado por 3. Quando eu vou de 6 para 18, ele foi multiplicado por 3 também. Então é uma progressão, só que agora ela não é mais aritmética, ela é geométrica. Porque está sendo multiplicado
quando muda de um número para outro, ele multiplica por um valor que é constante. Nesse caso aqui, na segunda sequência, ele está multiplicando por uma razão que é 3. Então aí, vamos guardar, mais lá na frente a gente vai usar para compreender a progressão geométrica que está associada ao regime de capitalização composto. Tá? E aqui nesse outro caso, na terceira lá, nós não temos nenhuma PA, nenhuma PG. Ou seja, nós não temos nenhuma progressão aritmética e nenhuma progressão geométrica. Ali ele está somando diferentes números de pares ímpares. Ok? Na terceira sequência que nós vimos lá. Mas de qualquer forma é uma lei matemática. A mudança de um número para outro acrescenta um número ímpar subsequente. Então é uma ideia que a gente tem que ter. Então, se eu vou ter uma sequência, eu tenho uma lei matemática de variação, de número a número, ok? Por enquanto, o que nos interessa é essa daqui, ó, a progressão aritmética, ok? Então, o que a gente pode perceber aí, pessoal? Se eu tiver N valores nessa sequência, eu posso dizer que o primeiro termo da sequência é A1, o segundo termo é A2, o terceiro termo é A3, faz uma sequência de quantos forem os termos, até chegar o enésimo valor. E esse enésimo valor nós vamos chamar de AN, ok? Então suponha que nós temos, por exemplo, uma sequência de 6 números. O A1 é o primeiro número, o A2 é o segundo, o A3 é o terceiro, o A4 é o quarto número, o A5 é o quinto número e o A6 é o sexto número, ok? Agora veja só, eu estou falando em termos de elementos. Agora qual é esse número? Tem que ser definida lá a sequência, né? Com base em algum valor inicial. Então o que acontece? Dentro dessa ideia de progressão aritmética, se eu tenho uma razão constante que é acrescentada a... Vai, Senhor. Amém. Se eu tenho uma sequência onde eu acrescento uma razão constante, então o que eu posso pensar lá? Que esse meu primeiro termo A1, ele é o ponto de partida. E se essa razão é uma PA, ela obedece uma PA, então o segundo termo eu somo R. No terceiro termo, eu também vou somar mais R, esse número anterior, mais a razão, concorda? Então vamos pensar assim, olha, se eu tiver 3 números, aonde o primeiro termo, o primeiro valor é 2, e eu quero dizer que a razão é 4. Se o primeiro termo, a razão é 2, ou o primeiro termo é 2 e a razão é 4, então o primeiro termo é 2, o segundo é quanto? 6. 6, porque a razão é 4, 2 e 4, 6. E quanto é o valor do terceiro? 10. 10, muito bem, ok. Então é isso. Então é isso que a gente tem que imaginar, né? Então o que acontece aí, olha? Então você ter sempre uma sequência. O primeiro termo é o que começa a sequência. O segundo termo é o primeiro termo mais a razão. E quanto é o terceiro termo? O terceiro termo é o segundo mais a razão. Quanto é o quarto termo? É o terceiro mais a razão. Então é isso que a gente está observando aqui, ó. Então tem o primeiro A1, agora o segundo é o A1 mais a razão. O terceiro termo, A3, é o segundo mais R. E você vai embora nessa sequência, né? O quarto termo é o terceiro mais a razão e assim por diante, ok? Então o que está acontecendo aí, ó? Quando eu chegar a um termo qualquer, um termo AN,
Então fica subtendido o quê? Que eu vou ter um termo inicial, A1, mais N menos 1 vezes R. A razão. Ok? Então é isso que eu tenho que compreender. Então, a fórmula geral aqui, para uma progressão aritmética, é a N igual a 1 mais N menos 1. Ok? Vamos lá. Então, sempre numa sequência, o que a gente vai ter? A1, A2, A3, é o terceiro termo da sequência, A4, e quantos forem os termos? Não sei quantos são. AN, quando você verificar na progressão aritmética esse termo AN, significa que é o valor total de elementos, o último, seja 1000, 2000, 1.000.000. Então, vamos colocar aqui, imaginar, a gente começou com o primeiro termo, segundo, terceiro, o quarto, e uma sequência até o enésimo valor. Mas o que acontece? Se eu tenho uma razão que é constante, eu vou chamar de R. Isso aqui é a razão. Essa razão é o acréscimo. Acréscimo a cada termo. Então eu posso novamente reescrever essa sequência lá, então. A1 é o próprio A1. O A2 é igual a 1 mais R. A1 mais R. O terceiro termo, A2 mais R. E o quarto termo, A3 mais R. E aí eu tenho uma sequência. Se o A4, esse segundo termo anterior é A3, se o primeiro termo mantém, o segundo termo é o anterior mais a razão, A1. O terceiro é o segundo termo mais a razão. O quarto termo é o terceiro mais a razão. Então eu sei que, olha, sempre eu vou ter uma razão até o último valor, correto? Só que, qual seria o índice aqui desse penúltimo termo? Se eu chegar a um valor a n, qual é o indicador desse penúltimo termo? Ele é o penúltimo termo, hein? A n menos 1. Ok? Então, o que vai estar acontecendo aí? Quando eu reagrupar essa sequência aqui, eu vou ter agora esse daqui, ó, A1, só que o A2 é quanto? A2 é igual a A1 mais R. A1 mais R. Quem é esse terceiro agora? A3 e A2 mais a razão. A2 mais R. Quem é o terceiro termo? O quarto? A3 mais R. A3 mais R. Soma-se até o enésimo termo. Quem é o enésimo termo? AN menos 1 mais R, ok? Então, olha, o que vai acontecer aqui? Então, quando nós chegarmos aqui a esse termo,
eu vou ter que esse valor final, AN, eu posso chegar a um valor AN, que ele, quantas vezes eu estou multiplicando as parcelas aqui? Então eu vou ter, ó, aí eu posso dividir, dentro dele ainda mais aqui, ó, A1 mais A1 mais R. Quanto é só o termo A2? Quanto é só o termo A2 agora? A1 mais R. Mais R. Correto? Agora, quanto é o termo, só o termo A3? A2 mais R. Só que o A2 mais R é A1 mais R mais R, ok? Vai ser A1 mais R mais R. Ele mesmo R lá, né? Ó, o A3 eu vou jogar aqui. Só o A3 ele é A2 mais R mais AN menos 1 mais R. Então, o que vai acontecer? Quando eu for somando todos esses termos, o que vai aparecer em todas as parcelas? O que aparece em todas as parcelas? Ó, vou dizer mais aqui, ó. Então, o A1 mantém-se, o A1 mais R, o A1 mais R, mais R. Esse A2 é o que? A1 mais R. A1 mais R, mais esse R daqui. Mais a N menos 1, mais R, ok? Então, o que eu percebo quando eu vou somando todos os termos de uma sequência? O que aparece sempre? Sempre vai ter na soma a razão, mas o que aparece aí também? Sempre vai aparecer o A1. Então eu sei que ele vai aparecer. Por isso ele aparece bem aqui, ó, A1 mais agora o que acontece bem aqui, olha. Se eu somar N parcelas, o R só não vai aparecer quando? O R só não aparece quando? No início. Mas, se eu tiver N termos, eu tenho N menos 1 somas, concorda? Então, olha, o R vai aparecer em todas as parcelas. O R vai aparecer em todas as parcelas. O A1 sempre vai aparecer, correto? Mas só que o R vai aparecer em todas as parcelas, só que não aqui. Então, quantas vezes vai aparecer o R? N menos 1. Fazer a soma de um termo N menos 1 vezes é multiplicar N menos 1 vezes esse valor da razão. Então aqui está a definição. Progressão aritmética. Ok? Então, ou seja, para que eu ache o último termo de uma sequência, eu sempre vou somar o primeiro e N menos 1 vezes a razão. Então, se, por exemplo, eu tiver 6 termos, eu vou somar 5 vezes a razão. Então, por isso que a razão vai ser
N menos 1R, ok? Então isso aqui é a definição do enésimo termo de uma progressão aritmética. Não, vamos lá, numa operação financeira. Por isso que a gente tem que olhar os conceitos básicos das aulas passadas. Como é esse comportamento no início de uma operação financeira e no final, em termos do valor? O que está sendo envolvido ali? Taxa de juros, mas o principal que é? O que você inicia numa operação financeira e o que você vai ter no final da operação financeira? Montante. E no início? Capital. Mas esse montante no final é o quê? Como é que eu tenho no final esse montante? Você está nesse montante no final? Hein? Oi? Como é esse montante no final? O montante é o capital mais juros. Muito bem, André. O montante é igual a capital mais juros. Ok. Ok, isso não está associado com a progressão aritmética? Então, quem é o AN aqui? Quem é o AN? É o montante. Então, eu vou jogar agora esse termo nessa fórmula aqui de cima. Eu vou pegar esse termo e vincular com essa daqui. Então, vamos lá. Montante é o AN. Então, vai ficar aqui, ó. Vou trazer essa fórmula para cá. Então, é montante. Agora, quem é o A1? Aonde começa a operação financeira? Ele começa como? Não, mas no primeiro período. Como é esse capital? O que é que está acrescentando ali? No primeiro período. Porque só começa a ter valor a progressão a partir do segundo termo. Mas quem é o segundo termo? Tu sai do período 0, que ele é montante, para o período 1. Aí começa a progressão. Mas só a taxa de juros no primeiro momento? Cuidado, tem o período 0, mas ele começa a render juros no período 1. Só que no período 1, quanto é esses juros, esse capital? Primeiro termo na operação financeira é o capital inicial. Vamos chamar de capital. Só que, quando ele chegar no segundo momento, quanto é que a gente tem? Mais os juros. Só que nesse primeiro, ele rendeu só isso aqui, ó, no primeiro momento. C mais CI. Ok? Então, vamos só corrigir bem aqui, ó. Então, nesse primeiro momento aqui, ele é C mais CI, ok? N menos 1, bora só corrigir bem aqui. Ainda não é o 5 que entra bem aqui, peraí. Quanto é que vale? Aqui eu vou repetir o termo mais N menos 1, tá? Mais N menos 1. Quanto vale esse R? Quanto vale esse R? Quanto vale o R? Termo do capital. No primeiro termo ele é capital. Aqui ele é capital mais o acréscimo dos juros, CI, que foi a razão. Então quanto é esse R bem aqui no final? Só o R. O que está acontecendo? Eu estou acrescentando a cada termo aqui R, CI é o que rendeu, ó, é o rendimento. Quanto vale aí cada CI? Quanto vale esse R? Hein? CI, ok? CI. Agora sim, bora desenvolver isso aqui. Então isso daqui vai ficar C mais CI. Quanto é que vai fazendo essa multiplicação aqui? Vai ficar NCI menos o que agora? Menos CI. Ok? Então, olha, se eu cortar aqui, se eu cortar esse CI com esse menos CI aqui, ok?
fica C mais NCI. Agora olha aqui, pessoal. Ainda dá para colocar em evidência aqui. Quem eu posso colocar em evidência aqui, pessoal? Sobrou só esses dois termos. C mais NCI. C. C multiplicar. Então C com C fica quanto? Certo? Quando eu botar em evidência o C dividido por C fica 1 aqui, correto? Agora fica mais esse NCI. Quando eu colocar em evidência esse NCI com C, fica o que só? Se eu colocar em evidência esse termo NCI com esse C aqui. Esse C NCI lá em cima já? Porque é o seguinte, né? Aqui eu tenho no primeiro termo eu tenho capital, mais o capital vezes sua taxa de juros aqui, ó. Vai estar multiplicando. Ok? Aí eu botei CI lá. Ok. Esse NCI vai dar CI vezes N. NCI. E esse daí tá? Porque é CI, capital vezes a taxa, com essa capital vezes a taxa desse outro lado aqui. Capital. O primeiro termo da PA. Antes de ser contado no Agora, quando eu coloco em evidência aqui, quem fica? NCI com C. Como é que fica essa evidência aqui? Você tem que entender o seguinte, ó, que essa minha razão é CI, é o quanto que eu acrescento cada mês. Quanto que eu acrescento cada mês é o valor CI, correto? Porque o meu capital, sozinho eu tenho capital, mas o que eu acrescento é o capital vezes os juros. Então essa minha razão R aqui é CI. Que aí foi que nós substituímos o termo R por CI. Agora, quanto é que fica em evidência? N vezes CI dividido por C. Quanto é, pessoal? Cuidado aqui, na verdade é porque o I está sendo multiplicado, tá bom? Minha razão, quanto que eu acrescento a cada mês é a razão. Então essa razão é o capital vezes os juros. Então por isso que eu substituo R por CI. Então aqui eu tenho N vezes CI. Quanto é que fica aqui agora esse outro termo no parênteses? NCI dividido por C. Então corta só o C com C e fica IN. Pronto. Portanto, essa aqui é a fórmula do capital, do montante, numa transação de juros simples, ok? Deu para entender? Não. Então, só repetindo aqui, ó. Então, quando você tem uma progressão aritmética, você está acrescentando sempre o termo anterior mais uma razão. Então, essa é a ideia de uma progressão aritmética. Então, você vai fazer isso N vezes. Só que, quando você chegar no enésimo termo, você tem o penúltimo mais a razão. Agora, cada um desses termos aqui eu posso desenvolver. Olha, o A2 é A1 mais R. O A2, quando eu for jogar o A3 lá, eu tenho A2 mais R. Só que o A2 eu posso de novo desmembrar em A1 mais R mais R. E aí eu vou verificar que ao final, quando eu for somar todos esses termos, eu vou somar sempre o termo A1, mas só que ele vai se repetir N menos 1 vezes a razão. Vai ser acrescentado N menos 1 vezes a razão. Por que N menos 1 vezes a razão? Porque a razão só não vai aparecer no primeiro termo. Ok? E aí, ó, essa fórmula, nós vamos chegar nessa fórmula aqui da progressão aritmética. Agora, se ela está associada com a fórmula de montante,
Então, esse termo AN é o montante aqui. Agora, esse termo primeiro aqui, quando ele for transformado para cá, ele é o capital mais a razão. Só que a razão, como é a razão? Qual é a razão de período para período? Como é a razão? É o capital vezes a taxa. Então, por exemplo, nesse período, se eu tenho R$1.000, isso aqui no primeiro período, ele vai ficar 1.100. Correto? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? O capital é 1.000 no primeiro momento. E no segundo momento, eu tenho o capital vezes I. Ora, o capital vezes I, que é 10%, então eu vou ter o quê? 1.000 vezes 0,10. E aí isso vai me dar o valor de 100. Então é por isso que o segundo termo aqui, ele é o primeiro termo da PA, ele é o capital C mais CI. Por isso que ele vem como primeiro termo aqui do montante. Capital. É o capital mais CI no primeiro período. Agora, mais N menos 1. Só que essa razão é CI, que é quanto rende cada período, ok? Fazendo aqui essa jogada aqui de pôr em evidência, você vai chegar à fórmula do montante, ok? Que é capital vezes 1 mais IN, ok? Montante é igual a capital, 1 mais a taxa, vezes o número de períodos da operação financeira, ok? Então tá, pessoal, anote aí como você chega aí nessa PA, ok? Então essa é a fórmula. Você pode calcular isoladamente também juros só por essa fórmula, tá bom? Mas a fórmula principal para calcular o montante é essa daqui que nós vamos trabalhar, ok? E nós chegamos nessa fórmula. Okay. Posso apagar, pessoal? Bom, então aí esse termo aí, a N menos 1, ele fica aí com esse formato, olha, da função linear, ok? Fazendo um ajuste na posição dos termos daquela progressão aritmética, então a gente vê que ela está comparada aí a essa função linear, né? Do tipo AX mais B. Então, em cada período aí de tempo, nós temos o acréscimo R, né? Que na função linear, o acréscimo é de A, em cada valor de X, ok? Olha só, o X numa função linear, ele é o eixo das abscissas ou ele é o eixo das ordenadas Y? O X, hein? O X está no eixo das abscissas horizontal ou no eixo das ordenadas vertical? O X. O X está na horizontal, ele está no eixo das abscissas. Então, se a gente comparar ele no gráfico do período da operação financeira, quem é o X na operação financeira? O tempo. E se ele é o tempo, então o que acontece? Então, na função lá da progressão aritmética, o nosso X lá é o N menos 1, porque o N menos 1 é o tempo, né? Deu para entender, pessoal? Na operação financeira, quem é o período de tempo? É N. Então, esse N menos 1 é o período que está correndo a operação financeira. E essa razão R é o valor de A na função ali. Para cada valor de X, eu tenho um acréscimo A, que corresponde lá na progressão aritmética, para cada valor de N menos 1, há um acréscimo de uma razão, que é o capital vezes os juros. Deu para entender, pessoal? Então é essa relação que a gente tem na função linear com a progressão aritmética, ok? Então, ok. Então, isso daí é um entendimento teórico dessa relação entre a função linear e a capitalização simples de juros. Então, olha, nesta sessão,
vamos trabalhar as funções, em especial as funções afim e linear, que são úteis para o entendimento da progressão aritmética e da capitalização simples, ok? Juro, né, juramento, como vimos anteriormente, é toda compensação em dinheiro que se paga ou se recebe pela quantia em dinheiro, que se empresta ou que é emprestada em função de uma taxa e do tempo. Quando falamos em juros, devemos considerar o dinheiro que se apresenta, que se empresta ou que se pede emprestado, é chamado de valor presente ou capital. A taxa de porcentagem que se paga ou se recebe pelo aluguel do dinheiro é denominada de taxa de juros, ok? Por isso que não se pode confundir o que? Taxa de juros com juros. Juros é o valor acrescentado do dinheiro. E a taxa de juros é a variação percentual do capital no tempo. O tempo N deve sempre ser indicado na mesma unidade a que está submetida a taxa. E em caso contrário, deve-se realizar a conversão, para que tanto a taxa como a unidade de tempo estejam compatíveis, isto é, estejam na mesma unidade, ok? Então, do que é que está se falando aí? Se tu estiver trabalhando com o período da operação financeira em meses, a tua taxa de juros tem que ser trabalhada ao mês. Se estiver trabalhando com período de anos, essa taxa de juros tem que trabalhar na unidade de taxa de juros ao ano, ok? Se tempo e taxa de juros estiverem em unidades diferentes, então tem que se fazer a conversão, ok? Ou se trabalha o tempo e leva para a unidade de tempo da taxa de juros, ou faz o inverso, ok? Ou leva a taxa de juros para a unidade de tempo da operação financeira. Tranquilo até aí, pessoal? Então, total no final do empréstimo, que corresponde ao capital, mais os juros, é denominado valor futuro ou montante. Então, agora, pessoal, vamos para as fórmulas para o regime de capitalização simples ou juros simples, ok? Olha, a primeira fórmula para calcular juros aí é dado por esse produto, né, do capital vezes a taxa vezes o período de tempo. Porque, na verdade, aí esses juros é o final da operação financeira, é o quanto você vai acrescentar no capital. Só que quando eu faço C vezes I, o produto do capital vezes a taxa, eu só tenho a razão, o quanto que é acrescentado mês a mês, dia a dia, ano a ano, quadrimestre, né? Se for o caso, então 4 meses. Então, o que acontece? No final da operação, basta que eu multiplique pelo período de tempo da operação financeira, ok? Então, se eu voltar aquele exemplo lá, de R$1.000 como capital, a uma taxa de juros de 10%, quando eu calculo essa taxa de 10% uma vez no capital, eu tenho esse valor do primeiro período. E aí, esse período, no próximo período, eu tenho mais capital vezes a taxa, que é CI. Então fica fácil nós entendermos que num período N da operação financeira, esse juros produzido vai ser o capital vezes a taxa vezes o número de tempos desse período. Ok? Deu para entender, pessoal? Tá? Então, fica essa fórmula geral. Então, se eu quero calcular os juros produzidos no período total da operação financeira, multiplica o capital, a taxa e a quantidade de períodos dessa operação financeira. Ok? Então, vamos mais à frente. Então, aqui a fórmula que nós verificamos anteriormente, né? Se eu for calcular o montante, eu tenho que considerar essa fórmula, que agora, além de pegar os juros que é produzido em todo o período da operação financeira, ele vai e acrescenta no capital. Então, daí fica a fórmula reduzida, né? Nossa quinta fórmula da apostila, que é o capital vezes o produto, de 1 mais a taxa, vezes o número de períodos da operação financeira. E aí fica com essa fórmula já preparadinha aí, para qualquer situação que eu queira logo calcular de uma vez só. Juros mais capital, montante da operação.
Então, olha só esse exemplo aí, pessoal. Qual o valor de um capital que, aplicado a taxa de juros simples 2% ao mês, rendeu, depois de um ano, R$240 de juros, ok? Então, qual o valor de um capital que, aplicado a taxa de juros simples de 2% ao mês, rendeu, depois de um ano, R$240 de juros? Okay? Durante um ano, né? Então, olha, o que a gente tem que observar primeiramente aí numa questão dessa, olha, que a taxa de juros, ela está na unidade de rendimento ao mês. E o período? Em ano. Então, eu tenho que decidir, ou eu levo essa taxa de juros para um rendimento anual, ou eu pego esse período de ano e levo para meses, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é isso. O que eu vou fazer aí, olha. Então, já vimos que essa taxa de juros, a unidade dela, está diferente da unidade de tempo da operação financeira. Então, a solução, ó, como a taxa é de 2%, lembrando que quando a gente for fazer o cálculo, tem que transformar para a taxa de juros, tá? No intervalo 0,1. Então, esses 2% ao mês corresponde a 0,02. Tranquilo? 2% é pegar 2 e dividir por 100. Vai dar 0,02. Devemos considerar para o tempo de um ano, quantos meses? 12. Pronto. Considerando o período da operação financeira de 12 meses e a taxa de juros ao mês agora, de 2%, eu substituo esses valores na fórmula do montante, né, dos juros primeiro, para encontrar quanto foi esse rendimento aí, né, durante esse período de um ano, ok? Então, olha só, juros, ele já informa quanto foi que rendeu os juros. R$240. Então, ao final dessa operação financeira, nós tivemos aí um juro produzido de R$240. Só que se eu pegar aquela primeira fórmula lá do juros, que é igual ao capital vezes a taxa e o número de períodos, eu tenho o C isolado aqui, multiplico essa taxa de 0,02 e esse N eu vou usar 12, porque um ano é no período de 12 meses. Ok? E aí, agora é só fazer as contas, né? Então fica 240 é igual a C. Se você multiplicar 0,02 por 12, você tem 0,24. E aí o que vai acontecer? Esse valor de C, ele é encontrado dividido 240 por 0,24, ok? Faça aí na calculadora aí. Por 0,24 e ele vai produzir um capital de R$1.000, ok? Então, nesse momento aí é uma situação, pessoal, onde ele deu a taxa de juros, ele deu o período da operação e os juros produzidos. E aí ele quer saber o capital. Ok? Olha, pessoal, tem tudo na apostila, tá bom? Só para vocês fazerem anotações aqui, algumas informações, mas está tudo na apostila. Olha, pessoal, exemplo 2 aqui. Exemplo 2, olha. Qual o montante de um capital de R$1.000 aplicado à taxa de juros simples de 10% ao ano pelo prazo de 2 anos? Qual o montante produzido? Qual o montante de um capital de R$1.000 aplicado à taxa de juros simples de 10% ao ano pelo prazo de 2 anos?
Olha, a solução, ó. Então aí ele informa no problema o capital. Ele informa o valor do capital, ele informa a taxa de juros, ok? Ele diz que essa taxa de juros é de 10% ao ano. 10% significa que é uma taxa de 0,1. Esse período aí é de 2 anos de aplicação desse capital. Qual é o montante? Então a gente vai jogar agora na fórmula do montante, né? Capital, que é R$1.000, vezes 1 mais a taxa de juros, que é de 10% ao ano, em valores de taxa de juros é 0,1, tá? Sem trabalhar transformado aí para intervalo 0,1. Vezes o período N. Como são 2 anos o período da operação financeira e a taxa de juros está em 10% ao ano, então tudo bem. Multiplica por 2. Fazendo esses cálculos aí, pessoal, o resultado vai gerar R$1.200 no período de 2 anos, ok? 10% ao ano. Então vai produzir aí um montante de R$1.200. Juros da operação, 200. Ok? Se eu quisesse multiplicar por mês, poderia também? Poderia. Aí no caso, como tanto a taxa de... Se bem que não seria preciso, porque ambos estão na mesma unidade. Tanto a taxa de juros, que está ao ano, como o período é de anos, né? Mas se tu fizesse também, aí teria que transformar os dois simultaneamente para mês. Mas chegaria ao mesmo resultado, né? Ok? Então tu terias ali que multiplicar aquele 10% ao ano, tu já teria que dividir por 12. Ficaria até mais complicado. E já o período de tempo tu multiplicaria por 12, ficariam 24. Vai dar a mesma coisa. Ok? Tudo bem aqui, pessoal? Então vamos mais à frente. Exemplo 3, pessoal. Olha, um capital de R$2.000 foi aplicado durante 3 meses, sob regime de juros simples, a taxa de 18% ao ano. Um capital de R$2.000 foi aplicado durante 3 meses, sob regime de juros simples, a taxa de 18% ao ano. Pede-se. Então, olha, nessa questão, o que a gente começa logo observando? Que a taxa de juros, a unidade de variação da taxa de juros, encontra-se ao ano, e o período está em meses, período da operação financeira. Então eu tenho que decidir, ou eu transformo o período para ano, ou eu trago a taxa de juros percentual de ano para mês. Tá, pessoal? Tranquilo até aí? Então a gente, quando se depara diante de uma situação, tem que logo observar o que eu vou transformar. O período para a mesma unidade da taxa de juros, ou levar a taxa de juros para a mesma unidade do período. Então aí, olha só. Então, aí tem um problema aí, tá? Lá no problema ele diz capital de 2.000, mas aqui ele coloca C 4.000, tá? Cuidado aí, tá bom? Não para entender aí, pessoal, cuidado, tá? Alguma coisa aqui. Então tem que voltar para cá, para a questão 4, tá? A solução do problema aqui foi realizada, olha, capital 4.000. Mas no problema ele fala 2, tá? Então, considerar 4.000 lá no problema, tá? Então, considerando que é 4.000 capital, a taxa de juros de 18% ao ano e o período de 3 meses, então o que a gente vai calcular aí? Pede-se os juros. Nessa situação da letra A, então eu vou usar aquela fórmula lá, dos juros, vezes o capital, vezes a taxa e o período da operação. Então, o que acontece? Eu vou usar 4.000 vezes o capital, ok? Ou capital vezes a taxa de juros. Por que ele pegou ali 18 por 100? Para levar para o intervalo 0,1 essa taxa de juros, tá? Quando você for calcular, não usa a escala 0,100 de percentual, mas usa a escala 0,1 de taxa de juros. Então, por isso que ele fez ali entre parênteses ali, ó, 18 dividido por 100.
taxa de juros, ok? Vezes o... Agora ele dividiu por 12. Ele dividiu por 12 por quê, pessoal? Por que ele dividiu por 12? Muito bem. Ele dividiu por 12 para que levasse essa taxa aí de percentual ao ano para jogar ela para meses, ok? Então essa taxa percentual ao ano ele divide por 12, que aí ele tem essa taxa percentual por mês. Por isso que ele dividiu por 12. E aí ele multiplica por 3, que corresponde ao período de 3 meses. Agora tá, taxa de juros e período na mesma unidade de tempo, ok? E aí fazendo esses cálculos aí, ele vai chegar ao juros produzido de R$180, ok? E aí esse montante, aí vai para a segunda fórmula, que é lá na letra B. Se ele quer calcular o montante, ele faz a soma, capital mais juros. Capital mais juros, 4.000 mais 180, tá ok? Agora só cuidado aí, vou corrigir na apostila. Se ele resolve como 4.000, lá no problema tem que ser o capital de 4.000, tá? Então olha aí, agora o segundo e quarto exemplo, pessoal. Calcular os juros simples referente a um capital de 2.400 nas seguintes condições. Calcular o juro simples referente a um capital de R$ 2.400 nas seguintes condições. A taxa de juros de 20% ao ano e a taxa de juros no prazo de 1 ano. Ok? E aí ele vai. Então nessa letra A aí, ó. Como ele vai calcular os juros aí na primeira A? Taxa de juros. Então ele vai pegar juros, ele pegou a fórmula, capital vezes a taxa vezes o período. Então o capital é de 2.400. Essa taxa de 21% ao ano, ele mantém, porque o período é único, é de 1 ano também, então fica na mesma unidade. Então aí ele pega, multiplica 2.400 vezes 0,21 vezes 1, que é o período de 1 ano. Total dos juros produzidos, 504. Montante, agora eu somo esse resultado de juros com capital, utilizando a fórmula do montante. Ok? Na condição de taxa de juros de 21% ao ano e 3 anos, aí ele resolve como na letra B. A única coisa que altera aí é o quê? É o período na letra B, né? Que antes era multiplicado por 1, vai ser multiplicado por 3, tá? Porque taxa de juros e período estão na mesma unidade de variação, que é ao ano. No entanto, quando ele olha na letra C, aí já há uma mudança aí. A taxa de juros ainda se mantém a 21%, porém agora ele está usando um período de 3 meses. Aí eu tenho que optar. Ou eu levo a taxa de juros para mês, ou levo o período de tempo para ano, ok? Então, nessa letra C aí ele faz o capital de 2.400 vezes a taxa de juros, que é 0,21, ok? Vezes o período de tempo, que é 3 meses. Então, se ele multiplicou por 3 meses, o que eu tenho que fazer com a taxa de juros ao ano? Divide por mês, só que um ano tem total 12. E aí é por isso que ele fez ali mais uma divisão por 12, ok? Fazendo as contas, ele tem na condição da letra C, um juros produzido de R$ 126. Agora, e o montante? E o montante na letra C, embora não tenha sido pedido, tá? O montante aí. O montante seria a soma do capital. Quanto é o capital? 2.400, mais a taxa de juros, mais os juros, não a taxa, 2.400 com 126 vai para 2.526, ok? Seria o montante da operação. Na letra D também alterou agora, ainda mais forte, que foi não mais em ano, nem mês e agora sim em dia.
Agora, olha como procedeu isso aqui, ó. 2.400, que é o capital, vezes a taxa de juros, ok? Como a taxa de juros está em ano, se eu quiser levar agora para dias, eu vou dividir por 360, ok? E aí eu multiplico agora por 32, porque eu levei a taxa de juros estava ao ano para a taxa de juros ao dia. E posso multiplicar considerando o período de tempo em dias, ok? E aí nós temos agora aí os juros de 44,80. Então, ó, são essas situações que a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo? Então vamos mais à frente, pessoal. Olha, agora um exemplo, esse outro exemplo aqui. Olha, cuidado também, tá, pessoal? Existem duas situações quando você trabalha essa questão de juros, tá? A operação financeira, ela pode ser trabalhada no período comercial ou no período que é chamado período civil, ok? O período considerado em operações financeiras comerciais, você pode considerar um ano como 360 dias, ok? Se for um período civil, isso vai estar estabelecido lá no contrato, aí você vai usar o número de dias 365, ok? Então cuidado, isso cai muito em concurso. Ele só usa assim, a taxa num período comercial ou num período civil, ok? Então período civil 365 dias, período comercial 360. Mesma coisa mês. Taxa de juros percentual ao mês comercial ou ao mês civil. Eles usam esse termo civil também por outro, que a gente vai ver mais aqui à frente, tá? Mas muitos autores usam quando não é o período da operação financeira comercial, é considerado o período da operação financeira civil, né? Então, se for mês civil, 31 dias, ou 28, ou 29, ou 30. Somente uma vez no mês ele vai coincidir exatamente com o número de períodos que é o comercial, que é considerado 30. Deu para entender, pessoal? Então, olha aqui nessa situação. Ele usa assim, ó. Um capital de R$19.000 foi aplicado a juros simples a taxa de 39% ao ano, pelo prazo de 56 dias. Obtenha os juros comerciais e exatos, ok? Quando ele usar esses termos comerciais, ele poderia usar também termos comerciais e civis, ok? Aqui ele chamou de exatos. Então, obtenha os juros comerciais exatos para esta aplicação. Juros, aí nós já temos a fórmula, né? Juros comerciais, e ele vai chamar de um J', juros exatos, ok? Então, dos dados do enunciado, nós temos que um capital de 1.900, com uma taxa de 39% ao ano, para 56 dias, nós temos então, se nós considerarmos juros comerciais no lado esquerdo, nós temos capital de R$19.000, vezes 39 dividido por 100, que é a taxa de juros, dividido por 360. Por que ele dividiu por 360 a taxa de juros comercial? Porque o período da operação está em dias, 56, tá bom? E aí ele fazendo a conta, ele tem o valor lá de R$ 1.152,67. Se ele considerar a taxa de juros exatos, então ele vai considerar agora o ano com quantos dias? 365. Então é a única coisa que vai diferenciar nos dois cálculos, ok? E aí essa taxa de juros exatas ou civil,
ela vai produzir um juros de R$ 1.136,88. Ok? Se pedisse o montante, pega esse valor de juros e soma com capital. Ok? Então, mais à frente... Olha, ao trabalhar com as fórmulas de juros, devemos nos atentar para algumas particularidades das mesmas, tais como I deve estar em sua forma decimal, ok? É o que geralmente aqui a gente vai estar falando, na taxa na escala 0,1 e a escala 0,100. Então, sempre você pega a escala 0,100 e traz com a escala 0,1, ok? Que é a taxa de juros. Então, transforma sempre para essa forma decimal, ok? Então, aqui em resumo, olha, forma percentual 12% ao ano. Se você quer levar ela para uma taxa de juros, você divide ela por 100. Agora, cuidado, tá? 0,5 pode ser um percentual bem baixo, mas na escala percentual. E aí, ainda assim, você vai ter que dividir ele por 100. Aí ele vai ficar 0,005, ok? Outra observação aqui, ó. Se a unidade utilizada no período não for compatível ao da taxa de juros, deve ser feita a conversão, como nós já vimos aqui anteriormente, ok? Então vamos fazer um exercício, pessoal? Olha, vamos lá, um artigo de preço, à vista igual a 700 unidades monetárias. Só coloca cifrão, que é o S cortado, né? 700,00. Você não está preocupado com a unidade monetária, tá? Então vamos lá, um artigo de preço à vista igual a 700 unidades monetárias. Só coloca, quando você falar só unidade monetária, só coloca um cifrão, tá? Cifrão é o S cortado lá. Então vamos lá, repetindo, um artigo de preço à vista igual a R$700 pode ser adquirido com entrada de 20%, mais um pagamento com entrada de 20%, mais um pagamento com entrada de 20%, mais um pagamento para 45 dias. Mais um pagamento para 45 dias. Mais um pagamento para 45 dias. Mais um pagamento para 45 dias, ponto seguida. Se o vendedor cobra juros, ponto seguida, se o vendedor cobra juros simples de 8%
ao mês, vírgula, qual o valor do pagamento devido nesses 45 dias? Qual o valor do pagamento devido nesses 45 dias? Então, agora a gente já pode passar para juros compostos na próxima aula. Lista do curso de administração já em mãos. Todos assinaram do curso de administração? Hein? Lista do curso de contábeis. Todos os alunos assinaram?